Tudo beleza, pessoal? Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com relação a essa insistência que os intelectuais de esquerda colocam sempre diante de nós, que é a ditadura, o que eles chamam de ditadura militar de 64. Vocês já perceberam que todos os anos é a mesma chatice, e lembra, e fala, e traz, e diz não podemos esquecer, etc, etc. A pergunta que nós deveríamos fazer é: por que eles fazem isto? É porque nós vivemos um risco, um perigo iminente de termos um outro regime militar? É claro que não. Hoje nós vivemos um sistema, inclusive mundial, que dificilmente, eu diria até que é quase impossível termos um regime como tivemos naquele período. Então, por que motivo eles insistem tanto em lembrar? Ora, isso é muito simples de se compreender. Isso vem lá da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, por exemplo, quando eles queriam implantar aquela que poderiam chamar daquela engenharia social, porque é de fato assim que os coletivistas, os socialistas, os comunistas, eles pensam, eles querem criar uma engenharia social e empurrar a goela abaixo, mudar tudo a partir de uma ideologia. Lá na Revolução Francesa, quando eles implantaram o terror, eles diziam que aquilo se justificava por causa do antigo regime. Percebem? O antigo regime, o regime da Igreja Católica, o regime que existia. Então, eles ali focavam o antigo regime como uma coisa extremamente ruim e que justificava o que eles estão fazendo. Então, todo movimento revolucionário, todo movimento socialista, coletivista, ele precisa de um antigo regime. Ele precisa justificar as suas práticas, ele precisa justificar o seu discurso, a sua ideologia. E é exatamente o que acontece aqui no Brasil hoje. Porque, vocês já pararam para pensar? Eles focam muito no regime militar que aconteceu a partir de 1968. Sim, a partir de 1968. Em 64 não houve golpe. A Constituição foi respeitada. A partir de 68, sim, aí houve uma tomada de poder. Mas isso é outro assunto. Mas vocês já perceberam que o Brasil possui uma outra ditadura ilegítima, golpista, que foi a de Getúlio Vargas, muito mais violenta, muito mais sangrenta, mas os intelectuais de esquerda, eles ficam caladinhos. Eles não falam nada. Por quê? Porque essa ditadura, que foi pior do que a dos militares, na década de 1960 e 1970, foi muito pior, mas foi criado ali o quê? A CLT. A CLT é um documento fascista, é uma cópia, eles replicaram a Carta del Lavoro de Benito Mussolini, do regime fascista. Então você percebe que existe um regime fascista, se percebe claramente, porque o Estado, ele tomava conta de tudo, tudo estava subjugado ao Estado. Eles ainda trazem documentos e leis que copiam do fascismo italiano e traz para cá. E os intelectuais ficam caladinhos, não falam nada. Por quê? Porque a mente dessas pessoas, ela é fascista. Ela tem essa tara por um Estado gigantesco que venha tomar conta de tudo. Então, eles não falam absolutamente nada. Eles vão falar o quê? Do regime militar. Só que eles não falam que o regime militar ele veio contra essa tentativa de se transformar o Brasil num Estado fascista, num Estado socialista, comunista. Existiam até os modelos. Era o modelo cubano, o modelo chinês, e eles queriam implantar isso no Brasil à força, pelas armas, de forma violenta. Então, é claro que nós não podemos negar que esse período de 68 até 74, não podemos negar que tenha sido um período muito difícil no Brasil, tanto para militares quanto para comunistas. Sim, porque os comunistas também mataram.
Os comunistas assassinaram, os comunistas torturaram, os comunistas foram violentos. Essa mentalidade esquerdista também foi violenta. Não podemos negar que foi um momento difícil. Um momento difícil como qualquer outro momento de outras ditaduras que o Brasil e outros golpes que o Brasil sofreu. Mas a insistência deles ficarem o tempo todo batendo nesta tecla do que eles chamam de ditadura militar de 64 é porque eles precisam de um antigo regime. Eles precisam demonizar o passado. Eles precisam transformar esse passado numa coisa ruim. Porque aí, na mente deles, justifica a revolução, que para eles é boa. Então, eles estabelecem o contraste. Então, essa prática vem desde a Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa que nós temos essa atitude. A atitude de inventar, de criar um antigo regime para bater nele o tempo todo, justificando a revolução. É isso que os intelectuais no Brasil e artistas, aqueles que seguem essa mentalidade ideológica, têm feito ao longo dos anos. É por isso que eles nunca vão deixar de trazer esse discurso ideológico contra o golpe de 64, quando nem houve golpe. O golpe foi em 1968, por alguns anos depois. Mas eles sempre vão insistir, porque esse é o antigo regime deles, que vai justificar essa tentativa insistente de se estabelecer no Brasil uma nação socialista. Não se enganem. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.